Graça e paz, aqui Pastor Rogério Almeida. Eu queria estar meditando com vocês na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também criou o universo. Eu queria estar refletindo sobre a voz do Senhor. Como é importante reconhecermos a voz do Senhor, porque cremos em um Deus que no texto está dizendo que Ele gosta de falar conosco. Ele gosta de se comunicar. Mesmo depois que o homem cai, Deus ele continua falando com o homem. Deus ele gosta desse relacionamento e é fundamental para cada um de nós reconhecer a voz de Deus. Quantas pessoas erraram, quantas pessoas caíram, quantas pessoas se perderam no meio da sua caminhada porque não reconheceram que tipo de voz era aquela a quem eles estavam dando ouvidos. E o Senhor, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também criou o universo. Jesus ele vai fechar esse ciclo a nível de diálogo com o homem. E é fundamental olharmos para Jesus e entender como que Deus está falando conosco agora. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele vai falar acerca da parábola do bom pastor. E ele vai dizer que para este, o bom pastor, o porteiro ele abre a porta do aprisco. Então ele vai chamando as ovelhas pelo nome. E depois de fazer sair todas que lhe pertencem, ele vai adiante delas. Mas é interessante que depois ele vai dizer o seguinte: mas o estranho, de modo nenhum, as suas ovelhas seguem. Pelo contrário, quando elas ouvem a voz do estranho, elas fogem. Como é importante nós reconhecermos a voz do Senhor. Que a comunhão do Espírito Santo ela possa ser trabalhada na nossa vida de maneira a procurarmos entender, a discernir a voz do Senhor. Porque quando nós ouvimos a voz dele e a reconhecemos, nós temos certeza que nosso caminho ele vai ser seguro, porque o texto vai dizer que ele vai à frente, ou seja, ele prepara tudo para cada um de nós. Mas a voz dos estranhos, nós precisamos fugir. Pense nisso, queridos.